Olá e seja bem-vindo ao Transalore TV e eu tô aqui para falar sobre o segundo episódio da 11ª temporada de Doctor Who, o The Ghost Monument. E mais uma vez eu tô com a minha lista pronta, porque tem muita coisa para falar e eu já vou começar falando sobre esse episódio, né? Foi escrito pelo Chris Chibnall e vamos lá. Esse é um episódio que começa muito ficção científica, a gente chega do cliffhanger do episódio anterior e já tudo se resolve, naves loucas e tudo mais aparecem para salvar o pessoal, mas não é tudo que a gente imagina. E é um episódio que começa de uma forma bem ficção científica, daquelas rústicas, assim, com nave toda enferrujada, estragada, correria para lá e para cá, doutora em ação, o pessoal sem saber o que fazer. Gostei muito disso, eu acho interessante uma visão diferente dessa coisa de naves mesmo. O que me deu a impressão nesse início de episódio, toda essa sequência até a nave cair naquele planeta, pareceu muito com Firefly. Se você nunca assistiu, essa série é muito boa. E também o filme de Firefly, que é o Serenity. E eu achei muito parecido, o que eu gostei muito, porque é um estilo que eu gosto muito de assistir assim em ficção científica, então gostei, muito bom. E, enfim, sente mais a realidade da ficção científica e não tão aquela coisa da fantasia. Parece que isso pode acontecer mesmo, então eu achei muito legal isso nesse episódio. E o que eu acho interessante nessa parte do enredo é que ele não se preocupou em transformar o monstro do episódio no centro do episódio dessa vez. No episódio anterior a gente falou como o monstro é interessante e tal, e ele foi parte do episódio, mas também não foi uma ameaça ao mundo, assim, foi uma ameaça a um grupo de pessoas naquela cidadezinha. E agora a gente tem praticamente não é um monstro, é mais um negócio meio Jogos Vorazes, assim, em que esses dois participantes estão nessa final dessa corrida para ganhar muito dinheiro aí e conseguir cuidar da família ou conseguir viver bem pro resto da vida. E a gente encontra batalhas ali nesse meio desse planeta, que é um planeta muito perigoso de existir. E o monstro em si, não existe um monstro, existem ameaças como se fosse num jogo de videogame. Até o Ryan faz essa brincadeira com videogame também, quando ele pega as armas. E a gente vai falar em breve sobre isso. E eu acho legal, eu gosto quando o episódio não se atém tanto a gente tem esse monstro, a gente precisa derrotar esse monstro. Às vezes a coisa é mais sobre a jornada dos personagens até chegar a um ponto específico. E esse episódio especificamente foi sobre encontrar a TARDIS. Mesmo que a gente não soubesse logo de cara que esse seria o destino, mas quando a gente descobre que o monumento lá, que o Ghost Monument era a TARDIS, o que deu uma conexão muito legal com o episódio, porque aí não torna o episódio simplesmente a gente precisa chegar num objetivo final, mas ninguém ali que está assistindo sente uma conexão com esse objetivo final. E o objetivo final era a TARDIS, então acaba torcendo para tudo dar certo para eles encontrarem a TARDIS. Isso é muito legal. E também, claro, a forma com que eles mostram que a TARDIS estava ali aparecendo e desaparecendo e acabou virando esse elemento sagrado no planeta, eu acho muito legal também. Então, esse episódio, ele não foca no monstro, mas ao mesmo tempo conta a história de um monstro que é do Stenza e conecta com o primeiro episódio também. E esse monstro foi citado aqui, não sei se isso vai ser algo recorrente na temporada, talvez seja um monstro principal da temporada, mas aí a gente vê esse Stenza como mais uma conexão ao episódio anterior, um monstro que matou pessoas e a gente se conecta com essas pessoas porque a gente já viu algo acontecendo com a Grace no primeiro episódio. E aí a gente vem pro próximo tópico, que são os personagens. E os personagens têm um leve desenvolvimento aqui também. A Yasmin e o Ryan já são bem mais amigos, eles já eram antes, mas dá pra ver uma conexão entre eles bem legal. A Yas sempre ajudando o Ryan e mostrando pra ele que tá tudo bem ele ter dificuldades e tal. O Ryan e o Graham ainda se encontram naquele probleminha deles, de não saber se querem se ajudar ou não, mas no fim eles se ajudam, eles têm essa conexão e eles
apesar das diferenças deles, eles sempre vão se ajudar. A história secundária dos personagens, que a gente teve 2 personagens secundários ali, um bem chato e rabugento, e a mulher ali que também que tem a própria história. Então os 2 personagens são meio opostos e ao mesmo tempo eles têm as suas próprias histórias. Por exemplo, o cara lá, a gente tenta entender o porquê ele é daquele jeito, porque ele teve aquela história com a mãe dele. A mulher ali também, ela teve a história com a família dela e com a esposa dela e tal. E isso traz uma conexão com esses personagens, o que não tinha, mas a gente sentia falta de poder se relacionar com todos os personagens que a gente está assistindo e não apenas os principais. E isso é uma grande diferença na série. Isso é muito parecido, e todo episódio também, eu queria citar isso, é parecido com a Big Finish também, em que cada personagem importa e toda a sensação de você estar assistindo o episódio tem algo muito mais grandioso do que ser apenas um episódio em que provavelmente personagens secundários não servem pra nada e vão seguir a vida deles, e os personagens principais a gente já sabe quem são e a gente confia neles. Então aqui a gente tem uma relação muito maior com esses personagens e cada coisa que eles fazem no episódio importa. O charuto do cara lá pra resolver o episódio importa. Então isso eu gostei muito. Eu realmente é um episódio muito diferente do primeiro, mas ao mesmo tempo ele passa a mesma sensação desse formato da série que continua. E aí a gente continua, né, porque tem a doutora, e a doutora aqui, ela tá muito mais já sendo ela mesma do que aquela confusão do primeiro episódio, em que ela não sabia muito bem quem ela era. Já dá pra sentir muito mais a personalidade dela saindo, assim, e também ela continua sendo aquela coisa que eu falei da inteligência dela ser muito palpável, aqui continua sendo muito do jeito com que ela resolve as coisas durante o episódio todo, aquela parte da nave inicial também, como ela é rápida e faz as coisas acontecerem. Estou gostando muito do estilo que eles estão trazendo para essa doutora, que ela simplesmente vai e faz, e tem toda a coisa das lições de moral que ela tá dando. No primeiro episódio sobre mudança, sobre evoluir. Nesse segundo episódio sobre aquela coisa das armas e aquela discussão com o Ryan, também a discussão com aquele personagem mais chato, que eu não lembro o nome. E aí a doutora também passa aquela lição de moral pro cara sobre a união, que eles unidos fazem muito mais do que individualismo, né? E tudo isso, juntando com a mensagem das armas, eu acho tão interessante como eles estão fazendo isso justamente nessa época, porque é uma época complicada para o mundo todo, e eles trazerem isso para a série é bem importante, e também para mostrar, né, que se você está assistindo uma série dessas e não está conseguindo pegar a mensagem que ela está tentando passar, então tem alguma coisa, né, meio desligada aí, e se você, enfim, né, se as coisas... A série passa uma mensagem clara sobre o que é ter... cuidar dos outros e também não usar violência para fazer o que você bem entende, para, sei lá, cumprir com algo que você queira cumprir no mundo que não seja da sua visão. E eu acho que a série trata muito bem sobre isso também. E a doutora especifica muito sobre que a inteligência é muito melhor do que usar armas. E aí ela vem também com uma referência bem legal do Aikido venusiano, que é aquele golpe do terceiro doutor, que é bem legal, que ela paralisa a pessoa, mas sem violência, sem nada, só bota o dedo ali e paralisa a pessoa. Eu achei bem divertida essa referência ao terceiro doutor. E, enfim, a doutora continua nessa coisa de ser bem amiga de todo mundo, e ali no final do episódio, quando ela tá sem esperanças, daí os amigos se juntam a ela e dizem: não, a gente vai te ajudar, vamos todo mundo junto. Toda a mensagem que ela passa no início do episódio, no final do episódio, os personagens também apoiam ela, né? Então isso que é bem legal. E ainda sobre a doutora, porque é um negócio bem interessante que aconteceu durante o episódio, que é um episódio bem movimentado e às vezes a gente pode perder alguns detalhes nele, foi aquele momento em que aqueles panos estão voando e eles leem os segredos das pessoas, e a gente tem uma breve citação sobre a criança, The Timeless Child, diz aqui.
a criança fora do tempo, alguma coisa assim, a criança sem tempo, está muito ocupada a criança. Não, é The Timeless Child, que eles não eles não especificam o que é, a própria doutora não sabe o que é, nós não sabemos o que é, talvez eles tragam isso no futuro da temporada, não sei, me pareceu uma citação muito específica, de destaque, eu acho que seja daquele tipo de citação que seja abordado mais adiante. Não sei como vai funcionar isso, talvez seja mais um mistério que eles colocaram ali só para trazer um mistério a mais, mas também vamos ficar de olho nisso aí porque foi muito específico no momento em que eles falaram sobre isso e sobre alguns dos segredos da doutora e coisas que ela não vê e talvez seja falado durante a temporada. O que não foi falado durante a temporada, que eu pensei que eles iam levar isso bem adiante, foi a TARDIS e a apresentação da TARDIS. No final do episódio eu até pensei que eles iriam carregar um pouco mais e não iam mostrar a TARDIS, mas eles mostraram e isso foi muito legal, o jeito da apresentação e tudo como eles fizeram. Eu pensei em fazer um vídeo específico sobre a TARDIS, então durante a semana você vai ver esse vídeo e que eu quero comentar um pouco mais sobre a TARDIS num vídeo mais longo e que dê pra falar mais com detalhes sobre ela. Eu acho que vai ser mais interessante do que eu falar tudo aqui e deixar esse vídeo muito longo. Então fique ligado aí que eu vou falar mais sobre aquela cena específica da TARDIS num vídeo durante a semana. Então vamos para mais um tópico que é a abertura. E no primeiro episódio a gente não teve a abertura, e agora a gente teve, e foi uma abertura muito... ela faz referência à série clássica dos primeiros doutores lá, do primeiro doutor, a música, a trilha sonora, tudo também bem referente à série clássica, linda abertura, e foi criado pelo John Smith, aquele cara que faz aberturas e efeitos e coisas de Doctor Who. Ele fez aqueles vídeos famosos de Doctor Who e Sherlock, e agora ele fez também a abertura, o que é muito legal, eles dando apoio aos fãs também, que criam coisas interessantes e bonitas, e agora ele faz a abertura oficial da série. Achei legal esse detalhe também, eles já estão fazendo isso na era do Peter Capaldi, também fizeram, então há uma abertura bem clássica, bem simples também. Ela tem várias coisas, mas ela continua simples, não é cheia de loucuras e efeitos também. Por enquanto tá maravilhoso. Eu ouso dizer que Doctor Who alcançou a perfeição com a era do Chris Chibnall. Eu tenho total confiança nessa temporada e no futuro da série, tá muito bom. Tudo que eles estão fazendo tá ótimo. Então eu não tenho o que criticar. Então vamos concluir isso aqui. Conclusão, tá escrito aqui, ó, que eu concluí. Eu não tenho do que reclamar porque eu gostei muito do episódio. Eu acho que nem sempre é importante ter um monstro ameaçador que faça tudo maluco, assim. Eu também acho que esse episódio ele iniciou e concluiu de uma forma bem interessante. Teve um objetivo. A gente teve os problemas durante o episódio das pessoas tendo as suas diferenças. E a doutora resolve o que pode com a inteligência dela. Ela fala as coisas que precisa enfim, todo mundo ali teve o seu propósito durante o episódio, o que foi ótimo. E cada personagem, aos poucos, ganhando um pouquinho mais de desenvolvimento. Então, pra mim é um episódio ótimo também. O próximo episódio a gente vai conversar também aqui no Transalor TV, que é o episódio Rosa, ou Rosa, se você quiser. E a gente vai conversar sobre ele também, que vai ser o primeiro episódio histórico. Fica ligado aí pro próximo episódio, pro Transalorcast, que vai ter aqui no YouTube e também no site. Então você pode ouvir no YouTube ou acessar o site, o feed do podcast. Os links estão na descrição aí, você pode entrar ali. Fica ligado também pro vídeo sobre a TARDIS, que eu vou falar um pouco mais sobre ela em detalhes, porque eu não queria me alongar muito, me aprofundar muito aqui. Mas até a próxima vez que a gente se vê, eu me despeço e até mais.